Mais uma vez, a Selic subiu e chegamos ao patamar de 15%. E aí me vem a pergunta de sempre: Oswald, o que eu faço com a minha carteira? Onde que eu boto as minhas aplicações, o meu dinheiro com uma Selic tão alta? Deixa tudo ali no CDI? Sim, é o caminho mais cômodo, né? Você pegar e deixar o dinheiro aplicado num fundo DI ou num tesouro direto que renda 15% ao ano. A gente está falando aí de em 5 anos, numa taxa nesse patamar, né? Caso continue, esperamos que não, mas se ficasse 5 anos aplicado a 15%, você teria aí dobrado o teu capital, tá? Com o menor risco possível. Então, as pessoas acabam se acomodando na parte de investimentos, quando a gente tem uma taxa de juros tão alta, que é o caso do Brasil, beleza? Mas então, o que a gente faz com os juros brasileiros a 15%? A gente ganha mais dinheiro, mais do que 15%, beleza? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você já me acompanha, já dá um joinha aqui no canal. Caso não acompanhe, vá assistindo e fazendo sentido, você curte e passa a seguir e compartilha também com outras pessoas que possam gostar desse conteúdo. Vamos falar então sobre marcação a mercado e como que você pode se beneficiar disso numa alta de juros com a possibilidade aí de uma queda nos próximos anos. Segue no vídeo e vamos falar de forma prática sobre essa questão. Para começar, eu queria explicar aqui de uma forma bem simples para você o que seria a tal da marcação a mercado, tá bom? Há alguns anos já é obrigatório as casas de investimentos, bancos, instituições financeiras mostrar a tua carteira marcando a mercado, tá? Existia uma marcação na curva antes, que você simplesmente olhava a sua carteira e via apenas o rendimento do ativo, né? Então você olhava a carteira ali, uma renda fixa, aquele gráfico bonito, né? Só lucrando. Só que aí a legislação mudou e fica mais transparente para você olhar a marcação a mercado. Que diabos é isso, Uso? Marcação a mercado? Nada mais é do que, e vou te falar de forma simples, grave isso, independente de qualquer cálculo, tá? E aí você nunca mais vai esquecer. Marcação a mercado nada mais é do que, vamos lá, você aplicou R$1 milhão, tem uma carteira ali estruturada, e aí de quando você aplicou até hoje, você tem 300 mil de rendimento. Então você tem 1.300.000 lá na tua carteira. Se você resgatar hoje, você vai ter esse 1.300.000 todo no teu bolso? Não, não vai ter, tá? Independente dos impostos que você tem a pagar, você tem uma marcação a mercado. Então a marcação a mercado nada mais é do que o valor que você tem na sua carteira disponível, caso você fosse liquidar, vender toda a sua carteira na data de hoje. Isso vai variar dia após dia, de acordo com curva de juros, de acordo com os ativos que você tem na sua carteira, com tesouro direto, com crédito privado e por aí vai, tá? Então, grava isso. Marcação a mercado nada mais é do que todo o valor que você teria, quanto que sua carteira está valendo hoje, caso você fosse resgatar esse teu patrimônio, independente dos vencimentos. Você tem vencimentos para 26, 27, 2030. Esquece, se você fosse pegar teu dinheiro hoje. Entendeu isso? Gravou? Espero que sim, fica mais fácil para você. Agora vamos para o vídeo aqui que eu vou mostrar para você mais detalhes. Eu vou jogar aqui na tela para vocês, para a gente falar um pouquinho de dados, de números e tal, para ficar um pouquinho mais claro também nesse sentido, beleza? Então vamos lá, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu não quero que você aprenda o cálculo, decore e tudo mais. Eu vou mostrar, inclusive, aqui a fórmula, enfim, você pode acompanhar e fazer em casa e tudo mais. Mas o mais importante é que você entenda a lógica disso. Entendendo a lógica, o que faz sentido, aí a gente coloca isso como uma estratégia na carteira para buscar rendimentos superiores a carregar o papel aí ao longo do tempo, tá? Então, vou usar o caminho mais simples aqui para você, inclusive. Você entra no site do Tesouro Direto, tá lá, tá mastigado, tá tudo aqui, ó. E aí a gente tem aqui as taxas referentes a sexta-feira. Sexta-feira foi o dia 20, beleza? Então, dia 20 de junho, tá? Então essas taxas aqui são referentes a 20 de 2025. Aí a gente tem Tesouro Pré-fixado 2028. Rentabilidade da taxa do dia era 13,52 ao ano pré-fixado, né? Tesouro pré-fixado 32, 13,68. Tesouro pré-fixado com juros semestrais 2035, 13,81.
Selic aqui embaixo, que é o que acompanha os juros, né? Aquele que você pode resgatar a qualquer momento sem ter algum prejuízo. Então, é aqui que fica a sua liquidez, inclusive, tá? Caso você queira aplicar em tesouro. E aí, Tesouro IPCA aqui te protege da inflação. Inclusive, esse 29 aqui com uma taxa excelente, ó, quase 8%. Inflação mais 8%. Isso aqui é o teu ganho real, tá? Esse 7,56 já é descontado a inflação, o teu ganho real com esse papel do Tesouro. Mas vamos lá. O que eu quero pegar de exemplo aqui, ó? Vamos pegar esse Tesouro Prefixado 2002, tá? E aí eu já botei uma abinha aqui para a gente simular no próprio site do Tesouro. Continua aqui, tá? Isso você pode fazer na sua casa. Tesouro Prefixado 2032, a data de investimento eu já coloquei para a segunda dia útil e o vencimento é do próprio papel. Colocando aqui 100 mil reais, né, de investimento, é uma taxa de 13,68 ao ano, e aqui a gente deixa zerado taxa de administração do banco, corretora, porque não tem essa taxa de administração para Tesouro Direto, tá? O que tem é uma taxa Selic cobrada pelo Tesouro Direto, caso você compre direto no site do Tesouro e não pela sua corretora. Do contrário, tem taxa, tá bom? Coloquei os dados aqui, vamos ver o que apareceu de simulação, tá? A gente já tem aqui um resultado, tá? Da simulação básica. A tabelinha é gerada no mesmo segundo que você coloca ali os dados. Então, os dias corridos, o prazo que esse papel vai ficar aplicado até o vencimento, o valor líquido aqui, ó, 100 mil aplicado, a rentabilidade bruta dele, e aí a gente tem aqui o valor bruto. Não tem cupom, nesse caso, que ele é um pré com pagamento total, com bullet no final, tá? Ele está estipulando aqui um valor de 230.584,76 centavos. Veja bem, se aplicou 100, você mais que dobrou em 7 anos, aplicando em Tesouro Direto. E aí você tem o valor da custódia aqui, que é a Selic te cobra, tá? Não é a corretora. Você tem o imposto de renda de 15% ainda vigente no Brasil após 2 anos. O valor que vai ser pago ao imposto de renda sobre esse lucro. E aqui na prática, o valor líquido, que seria de 208.840,55 centavos. Você mais que dobra o teu capital aplicando na renda fixa mais segura do nosso país. Isso em 7 anos, tá? Vamos lá, então. Aí a gente tem ali, por fim, a rentabilidade líquida, 11,96. Bom, Oswald, entendi, mas isso aqui é só a conta, simulando e tudo mais. Você tinha falado de ganhar mais dinheiro com a marcação a mercado. Sim, é isso que eu tinha falado. A gente está falando aqui de um retorno bruto de 13,68 ao ano, tá? E se a gente tiver um ganho de 30% em um ano, em 2 anos, será que faz sentido carregar esse papel até 2032? Eu diria que não, tá? Não, porque você pode embolsar esse e realocar numa outra estratégia. Como? Vamos falar da questão da marcação a mercado novamente. Veja que eu estou seguindo apenas no site do Tesouro Direto. Então, esses dados são públicos, esses dados estão disponíveis. Você pode entrar aí e fazer todas as simulações, tá? Então, tem uma explicaçãozinha aqui, ó. Como os preços e a taxa de títulos públicos variam ao longo do tempo, tá? Então, né, uma renda fixa, blá, blá, blá. Como eu falei, eu não quero que você decore isso aqui, ó. Isso é o cálculo, e o cálculo está mastigado aqui, inclusive, no próprio site do Tesouro. Essa é a fórmula aqui, ó. Você vai colocar, né, o valor, aí você tem aqui 1.000, né, que é o PU final, digamos assim, você vai trazer o valor presente, mais a taxa contratada. Então, naquele exemplo lá, ó, vai ser, aqui, ó, Tesouro Direto 13,68. Então, você vai botar mais 13,68 e o período aqui, vezes os anos até o vencimento, e aí você vai ter ali a marcação da taxa. Você pode fazer isso ao longo do tempo, ter a noção exata que você vai ter com essa operação saindo antecipado. Mas como eu disse, não quero que você se apegue a isso. Anote aí, se você quiser, o cálculo é muito simples e aí você pode ir aplicando ele ao longo do tempo. O que eu quero que você coloque na cabeça é isso aqui. Isso tem que ficar claro para você. A estratégia é o seguinte, cara. A gente está falando de aplicar 13,68 ao ano, um pré-fixado, Tesouro Direto, no momento que a Selic está batendo 15, tá? Então, o que quer dizer? Que se a Selic reduzir para 14,5 daqui a um ano,
daqui a 2 anos cair para 13, você vai ter um papel, inclusive, que vai estar rendendo mais do que a taxa básica, né? No momento que ela chegar a 13, a Selic, você tem um papel pagando 13,68, seu papel vai estar hipervalorizado, ele vai estar... concorda comigo que o mercado, as pessoas poderão, vão querer comprar de você um papel que está rendendo mais do que aquele que o próprio Tesouro Direto vai estar emitindo, né? Porque o Tesouro Direto vai emitir novos papéis acompanhando a taxa básica. Então, as pessoas vão querer o teu papel porque ele vai estar mais valorizado. E daí que vem o ganho, tá? Então, a gente tem um gráfico aqui, ó, que exemplifica bem, tá? O exemplo de evolução do preço na curva e a mercado de uma LTN. LTN é um título pré-fixado do Tesouro. Então, tem um gráficozinho aqui mostrando lá em 2011, né, o preço na entrada, e aí você vê que o papel, né, esse verde aqui, ó, é o preço a mercado, e o preço na curva seria só juros acruando ao longo do tempo até o vencimento. Né? Então, a volatilidade aqui se deve, né, da data da compra, da entrada e tudo mais, mas se deve à continuidade da subida quando a pessoa comprou esse papel. Então, ela comprou, entrou, e aí o papel foi remarcando para baixo, seguiu remarcando para baixo, se distanciou bastante, para baixo, para baixo. E lá em fevereiro, aqui, ó, 2 anos, quase 2 anos depois, aqui em agosto também, ó, ele começou a marcar como acima, começou a marcar com ágio, tá? E aí que está a oportunidade de ganho. Você não precisa carregar esse papel até o vencimento. Você consegue sair antes, embolsando essa diferença, embolsando o ágio na renda fixa. Essa é uma gestão ativa de renda fixa, utilizando o papel mais seguro que a gente tem no Brasil, o investimento mais seguro, que é o Tesouro Direto. Então, olhando esse gráfico aqui, ficou claro para você? Toda essa barriga aqui para baixo é um momento que ele estava desagiado, tá? Que ele não estava tendo a oportunidade de sair com lucro. Pelo contrário, se ele saísse aqui, ele ia tomar um prejuízo, tá? Ele ia tomar um tombo na marcação. E aqui a gente teve uma recuperação, por quê? Porque a gente teve uma inversão, a gente teve uma queda. Se a gente tem a queda de juros, esse papel que ele estava carregando começou a valorizar. E é essa estratégia que as gestoras utilizam, que os bancos e você pode utilizar e deveria, nesse momento que a gente tem uma taxa básica de juros batendo 15%. E aí você vai me perguntar, beleza, Oswald, mas digamos que eu estou com esse papel aqui no exemplo que você trouxe, de 13,68 ao ano, a taxa em algum momento chega para 10. Será que faz sentido eu vender esse papel? Né? Ou não faria sentido eu seguir carregando ele até o vencimento quando chegar lá? Depende. O que você vai olhar? Você vai ter que olhar o cenário macro na hora para tomar essa decisão. E o que é o cenário macro? Quando bater 10% da Selic no Brasil, o cenário dali para frente está mostrando alguma possibilidade de melhoria do mercado ou está mostrando que vai ter uma subida novamente da Selic? Porque se estiver mostrando uma possibilidade de subida, aí é hora sim de você vender, embolsar o dinheiro e aí você pode reaplicar Tesouro Selic, porque ele vai acompanhar a nova subida, você não vai ter perdas nesse caminho, tá? Então, essa é uma estratégia ativa e aí você embolsa a diferença ali no momento que está com ágio ainda o seu papel, beleza? Isso tem variação diária, é assim que você vai acompanhar, é assim que você vai decidir. E aí você pode ter um papel, inclusive com vencimento mais longo, porque quanto mais longo, você vai ter mais oscilação dessa curva aqui, tá? Então, você pegar um Tesouro Direto 2050, 2060, que, assim, espera-se que você resgate o dinheiro antes, né? A gente está falando de 30, 40 anos. Então, quando tem um fechamento de curva nas taxas atuais, você está com um papel que é tão longo, a diferença quando a curva fechar é tamanha que você pode ter ganhos. Eu já vi ganhos de clientes meus que tiveram 60%, 80%, 100% de ganho na saída antecipada com o fechamento. Tá? Então, isso é real, não é nenhuma estratégia escondida. Espero que tenha ficado claro aqui para você, mostrando esse exemplo na prática. Espero que tenha feito sentido, tá? Esse tipo de conteúdo aqui para você, que possa transformar aí a tua vida para que você ganhe dinheiro de forma mais sustentável, de forma mais estruturada, com uma estratégia por trás. É uma estratégia que é utilizada por bancos, instituições financeiras, casas de investimentos, gestores de fundos e bons assessores, tá? O assessor, ele pode estruturar isso para você dentro de uma estratégia global e aí você vai estar lucrando mais, aproveitando o fechamento da curva, já que a gente está num estresse agora de Selic. Obrigado aí por ter assistido esse conteúdo até aqui.
faz sentido para você, faz o seguinte, ajuda esse canal a alcançar mais investidores e investidoras. Compartilhe o link e vamos em frente. Bora para cima, bora ganhar dinheiro com fechamento de curva. Um grande abraço.